Haddad afirmou que há espaço para mudanças no texto da reforma tributária, viu? A matéria ainda precisa ser apreciada no Senado Federal. Durante o discurso, Haddad disse que enxugaria o texto, mas não detalhou quais os pontos. Vamos acompanhar. Tenho certeza que o senador Eduardo Braga vai se dedicar exclusivamente à tarefa de lapidar o texto e aprová-lo no Senado Federal. É a principal reforma que está em curso, mas não é a única. Vocês acham que o Senado pode destruir essa reforma de alguma forma? Olha, eu acho que o sistema tributário brasileiro é tão complexo, nunca é demais lembrar que nós temos o sistema mais complexo do mundo. São 1.500 horas por ano que as empresas gastam para calcular os impostos. A gente acaba tendo alíquotas e regras diferenciadas por cada estado, por cada município. Então é uma coisa louca e insana para qualquer empreendedor que deseja construir os seus negócios, que é muito difícil que qualquer reforma piore o sistema. Então, é muito positiva o andamento de uma reforma tributária que simplifique o sistema. Agora, na Câmara, a gente viu acontecer digamos assim, cada grupo puxando a brasa para a sua sardinha para tentar criar exceções, porque o espírito geral da reforma tributária é fazer uma regra simples e que valha para todos, para diminuir disputas judiciais, que são algo muito importante no Brasil. Tem muita disputa tributária que precisa chegar na justiça, porque não se chega a um consenso sobre qual é a alíquota de determinado produto, etc. Isso é muito ruim para a nossa produtividade. E o espírito geral tem que ser simplificar. Na Câmara criaram exceções. A gente espera que no Senado, que em tese é a casa revisora, a gente possa discutir a retirada de algumas exceções para tentar avançar no espírito correto da reforma. Mas a tendência, infelizmente, na política brasileira, em geral, é assim, é que uma reforma entra no Congresso de um jeito e acaba saindo com mais exceções ainda de forma desfigurada. Mas algumas exceções necessárias, né, mano? Não dá para você considerar o mesmo um imposto só, inclusive para o agronegócio, que era como muita gente estava querendo. O agro que alimenta o país, imagina o preço do alimento como que ia subir. E foi uma briga do caramba do governo lá, a gente conseguiu uma alíquota menor do que a geral, mas mesmo assim não aquilo que o agro imaginava, não aquilo que a gente achava interessante para o Brasil. Eu entendo sua posição, mas eu discordo. Eu acho que essa ideia de beneficiar o próprio setor é o que gera o nó tributário que o sistema brasileiro deu. A gente precisa ser capaz de sentar na mesa e conversar para ter uma regra o mais próxima possível de igual para todos os setores, porque o que precisa fazer o diferencial de um setor para o outro é o nível de produtividade, não o benefício tributário. E o nosso agro é forte o suficiente para se manter ativo, gerador de riqueza, com produtividade, não com benefício tributário. Você me pediu, Gabriel? Por favor. Pedi. Eu quero interagir contigo, perguntar, você sabe que meu olhar é sempre pelas cidades, não acredito muito nessa coisa de união, unidade federativa até vá, mas eu tenho realmente pavor de Brasília ser uma espécie de cofre, caixa forte, né, que suga dos municípios os recursos para a manutenção do Estado, de um governo muito pesado. Uma das propostas da reforma é a união do ICMS, né, que é estadual, com o ISS, que é municipal, no IBS. Eu sou a favor da reforma, acho que é importante, esse é mais importante passo do governo, ao meu ver, porque está lá na gaveta, e toda vez que a gente vai falar de uma reforma, vai ter um que falar, não, eu quero reformar, mas não quero essa reforma. É difícil construir consenso num parlamento fragmentado como esse, mas, sob o ponto de vista municipal, né, preocupação de quem tem que gerir um orçamento de capital, como eu, como outros vereadores, o que você aponta nessa reforma que pode ser aprimorado do ponto de vista municipal, na Casa da Federação, que é o Senado? Rapidinho, Manu. Aí é um dos grandes pontos de polêmica, porque para construir a governança sobre a forma de dividir os recursos, foi criado o Conselho Federativo, com representantes dos estados e dos municípios. E o ponto, justamente, é que qualquer tipo de mudança na regra do imposto
vai ter que passar pela aprovação desse Conselho Federativo, que teve um modelo de governança que tenta fazer com que sejam decisões de consenso, ou seja, de maioria, considerando inclusive a população dos municípios no desenho do peso do voto de cada município. Você me pediu, Amandinha? Não, só rapidinho. O que me preocupa com tudo isso é o Haddad agora fazendo essa declaração. Porque é o executivo ali tentando colocar o dedo no parlamento de novo, e se ele já deu essa brecha, porque ele vai tentar colocar mais alguma coisa ou tirar alguma coisa. Então, essa declaração dele me preocupou bastante. Antoninha, você acha que alguém entendeu alguma coisa do diálogo entre Gabriel Azevedo e Mano Ferreira? Não. Quem é que vai resumir? As pessoas pagam. Quem é que vai resumir? As pessoas pagam ISS, Paulo. Elas sabem o que é ISS. Gabriel, quem é que vai aí no estúdio, meninos, resumir pro povo que tá no Uber, no táxi, no BRT? Mas, ó, resumir... Você, meu amor, você tem essa função aqui. Resume pra gente. Não. Eles complicaram, hoje eles resolvem. Eu não tô pedindo ninguém hoje. Vai, mas você sabe a diferença de ISS de ISSM, de ISS. Até ele engasgou. Sabe. É tanto yes. Normalmente quem é empresário, quem tem empresa, que paga esse tipo de imposto. A população, a grande massa, muitas vezes não sabe, Gabriel. E hoje o sistema é tão complexo que nenhum cidadão é capaz de dizer quanto está pagando no imposto ao comprar um produto. Um dos benefícios dessa reforma vai ser tornar isso mais transparente, porque vai ser uma alíquota unificada. E aí um ponto para tentar resumir. Hoje a gente tem 5 mil municípios, cada um deles tem sua regra. Vai deixar de ter uma regra para cada município, ter uma só. E isso vai facilitar muito para um empresário que tem uma loja em São Paulo e Campinas, no lugar de precisar entender a regra de Campinas e a regra de São Paulo, vai ser uma regra só. Isso simplifica e é como se criasse uma zona de livre comércio no Brasil, porque o Brasil até hoje não consegue... Até para atrair investidores de fora, né? Hoje em dia, isso complica muito investidores estrangeiros por conta... Perfeitamente. Esse papo tá muito chato. Também achei. Chato. Ninguém tá entendendo nada. A gente podia falar, sabe o quê? Do Neymar pegando Pedro Scooby. Não, calma, nós vamos falar. Pegando o Neymar. Isso tem tudo a ver com reforma tributária. Exatamente. Isso é o IVA na prática. Ele tá reformando a própria história. Você tá sabendo que os dois se pegaram ou não? Sabe o que tá acontecendo? O Neymar tá unificando a sexualidade dele. É o IVA. Isso aí é o IVA. Agora, minha querida Antônia, o Lula está dizendo que o preço dos alimentos baixou. Você está sentindo isso no supermercado? Não, Paulo. Ontem veio uma moça na live e falou assim, mas o óleo estava a R$10 e aí depois estava R$16 e aí eu comprei no mercado por 5. Eu falei, olha a validade, amor. Isso aí é óleo que já está para vencer e eles diminuíram o preço. Não tem isso. Não tem isso mesmo, tá? O que acontece é o seguinte, tem alimentos aumentando muito e uns baixando. O motivo eu não sei, mas assim, que acaba que dá no mesmo, não é os preços de tudo caindo. Isso não está acontecendo, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, gente. Eu não vi nada disso. Muito bem. Gente, daqui a pouquinho, então, a gente vai falar sobre essa polêmica aí do Neymar. Vamos falar sobre Luciano Camargo.